Voltamos com a notícia de frente. A vacinação contra a Covid-19 foi retomada ontem em Cuiabá e Várzea Grande. Na capital, profissionais de saúde receberam a segunda dose da vacina. Já em Várzea Grande, os idosos estão sendo imunizados no sistema drive-thru. Luciana Gavilha conta pra gente. Em Várzea Grande, a modalidade é o drive-thru. É uma grande fila da esperança. Quem está prestes a receber a dose do imunizante dá para perceber pelos olhos o sorriso escondido pela máscara. O município está disponibilizando 1.880 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. São destinadas aos idosos acima de 80 anos. O seu Antônio agora começa a entrar na linha da proteção. Eu estou mais confiante, né? Quem está mais feliz que seu Antônio é o filho dele, que ainda nem imagina quando ele é que será imunizado. Estamos sentindo muito felizes, viu? Porque era esperado, né? Muito tempo estamos esperando essa dose. Né? E aí cada dia está convocando acima de 85, acima de 84, não é com a expectativa, né? Para que você idoso acima de 80 anos também possa estar aqui recebendo a picadinha da esperança, essa arma importante contra a Covid-19, é preciso, é prerrogativa legal que faça o cadastro através do portal da Prefeitura. Nós precisamos que as pessoas coloquem a data também de nascimento correta. Por quê? Porque nós seguimos o critério por idade. Então, fez o cadastro no site, nós estamos entrando em contato com todas as famílias, né, que fizeram esse cadastro para informar o dia da vacinação e o horário. Nesse aspecto, no dia da vacinação, tem que trazer o comprovante de residência e o documento com foto, tá? E cartão do SUS. Já em Cuiabá, a vacinação nesta terça e quarta-feira é restrita para profissionais de saúde. São 2.060 doses. Para os idosos, a imunização começa só quinta-feira. E vale a mesma regra de Várzea Grande. É preciso fazer o cadastro no portal da Prefeitura de Cuiabá. Para os idosos, só vai ser aberto amanhã o cadastro. E com o motivo de ser assim, em cima da hora, são as tentativas de fraudes. A gente não pode abrir com muita antecedência, porque está tendo muito caso de pessoas que não são da faixa etária ou não são trabalhadores de saúde e estão fazendo esse agendamento indevidamente. Tumultua aqui e pega a vaga de quem poderia estar recebendo a vacina. Então, a gente está liberando aos poucos, como nós fizemos desde o início da campanha, sempre no dia anterior lança para o próximo dia. Seu Alcides é enfermeiro e acaba de receber a segunda dose. Para ele, tem sabor de conquista e garantia de vida. A expectativa é grande, né, na cura dessa doença que está matando inúmeros profissionais da saúde, não profissionais, né? Então a gente fica numa expectativa boa. A Secretaria de Saúde de Cuiabá estaria seguindo à risca o protocolo de imunização da Coronavac. A exemplo deste ponto aqui, que é pós-vacinação. O que isso quer dizer é que após tomar a vacina, a pessoa tem que esperar exatamente 30 minutos para saber se vai ter alguma reação adversa ou não. Bem, e se caso tiver, aí é encaminhado diretamente para aquele outro ponto ali de estabilização, onde profissionais de saúde podem prestar todo tipo de assistência. Mas a boa notícia é que até o momento, desde que começou a imunização, apenas uma pessoa precisou ser estabilizada. E não foi nenhuma reação adversa, mas sim emoção de receber a dose da vacina. Entre os idosos e os profissionais de saúde que recebem a vacina, impera um sentimento de gratidão, talvez até maior para quem trabalha nesta missão de levar esperança. Estamos se sentindo muito gratificante, né? É uma alegria imensa estar podendo vacinar, tendo essa oportunidade, né, de estar imunizando, né, os idosos, as pessoas, os profissionais. Esperança, né, que ela chegue logo também para todo mundo, né? Esperança, isso mesmo, que chegue para todo mundo. Olha, só que, vamos dar o outro lado aqui, Moisés Vieira, não sei se faz parte da assessoria do deputado Romualdo Júnior, ele mandou a posição referente à sessão que o deputado aparece deitado. E que, claro, a gente criticou aqui a postura. Ele disse o seguinte, que o deputado estava deitado e ele teria justificado isso porque foi submetido a um procedimento cirúrgico nos olhos e na região da face. Por isso, não quis mostrar todo o ângulo do seu rosto, diz aqui o Moisés Vieira.
Bom, vamos agora ao vivo com o repórter João Fernandes. O João Fernandes volta para falar com a gente, então, sobre os decretos, né? Tem decreto do governo do estado que passa a vigorar hoje e decreto do prefeito Emanuel Pinheiro que passa a vigorar hoje. E tem decreto em Várzea Grande também que passa a vigorar hoje. Diferente, só que o de Várzea Grande é mais duro. E aí, João, aqui em Cuiabá, qual que é o decreto que a população deve seguir? Cuiabá e todos os municípios, né? O do município ou o do governo do estado? Essa é a pergunta que o cuiabano, né, Nayara, acordou fazendo. Qual decreto eu tenho de seguir? O do governo do estado, que é mais rígido, com um protocolo mais restrito, ou o do município, que teve mais flexibilidade? Qual decreto a gente tem que seguir? Para isso, convidamos aqui o presidente da OAB de Mato Grosso, o Leonardo Campos. Presidente, bom dia para o senhor, obrigado por aceitar o convite. Qual decreto? Essa pergunta que o cuiabano acordou fazendo nessa quarta-feira. Eu sigo qual? O da prefeitura ou eu sigo do governo do estado? Diz pra gente. Presidente, bom dia de novo. Bom dia, é um prazer participar aqui ao vivo nessa manhã de quarta-feira, cumprimentando aí todos os cuiabanos, os mato-grossenses. Antes de responder a sua pergunta, é preciso dar um recado claro, um recado da sociedade a todas as autoridades. Nesse momento, o que a sociedade espera é que haja convergência de ideias, que haja convergência de energias para a resolução do problema da pandemia, que atinge as taxas mais altas desde o seu início. Então, neste momento, ao invés de causar desconforto, de causar desorganização e insegurança, nós conclamamos ao governante, em nome da Ordem de Advogados do Brasil, que falem a mesma língua, que sentem a mesma língua e que tomem a decisão com serenidade e com maturidade. Respondendo objetivamente a sua pergunta após essa introdução feita em nome da sociedade. Pelas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal e com todo respeito àqueles que pensam diferente, o Supremo atribuiu ao município a competência local para, no âmbito da sua territorialidade, legislar. Inclusive estabelece a súmula 647 do Supremo, que é a competência do município regular e regulamentar o funcionamento do comércio local. Diz o protocolo que ele é impositivo, ou seja, as prefeituras elas teriam que seguir. Várzea Grande fez diferente, né? Ela não seguiu, mas tornou o protocolo mais rígido. O senhor acredita que com essa decisão do prefeito Emanuel Pinheiro, outras prefeituras pelo estado, o terceiro maior estado do país, elas podem seguir os mesmos passos e ter um decreto deles, um decreto municipal, presidente? Como eu disse, o Supremo estabeleceu a competência suplementar dos municípios, atribuindo a eles essa competência para legislar no âmbito da sua territorialidade. Eu não tenho como fazer uma avaliação do estado todo. Isso vai ser decidido no âmbito de cada município, de acordo com os índices de cada município. Diga, nesse momento, eu acho que nós precisamos centrar energias e, repito, por exemplo, em combater as festas clandestinas, em combater as aglomerações, em ir atrás da vacina, que eu acho que é o grande caminho que todo brasileiro, toda a sociedade espera. Agora, no âmbito de cada município, seria recomendável que todos falassem a mesma língua, que tivéssemos uma sintonia. Acho, e como já tive a oportunidade de externar, ambos os decretos poderiam sofrer ajustes e convergir para o mesmo caminho, um caminho de proteção da sociedade e de combate ao vírus. No momento que o Brasil bate um novo recorde de mortes, né, em 24 horas, o senhor também é dessa opinião? Não é o momento de ficar uma briga política entre presidente da República, governador e prefeito? É o momento de combater o vírus? Esse é o único inimigo nesse momento, presidente? Talvez essa seja a maior certeza que nós temos, e eu abri essa nossa conversa aqui dizendo isso, que nesse momento é um momento de convergência, é um momento de centrarmos ideias e energia no mesmo caminho, numa mesma direção. Quais? Aquisição da vacina, combate às festas clandestinas, fiscalização dos estabelecimentos e dos locais onde há aglomeração. Essa é a atitude que a sociedade espera. Também a sociedade precisa fazer a sua parte, porque ela contribui sobremaneira para isso nas reuniões, nos churrascos, nas festas nos condomínios. É preciso que cada qual, em auxílio ao poder público, tome a consciência de que, se cada um não fizer a sua parte, nós não venceremos essa guerra. Eu tenho muita expectativa e muita esperança e confiança que o povo brasileiro junto vencerá essa guerra, mas é preciso cada um fazer a sua parte. Então, repito, neste momento, o que nós
esperamos, cidadão, sociedade mato-grossense, que as autoridades convirgem, tratam o tema com responsabilidade, com maturidade e caminhando para o mesmo sentido. Qual sentido? Centrar energias no combate ao vírus, aquisição da vacina e combate a essas aglomerações que está devidamente provado, contribui sobremaneira para o aumento da infecção. O Brasil fala em lockdown, fala também em toque de recolher, e um procurador da República de Barra do Garças disse que o toque de recolher é inconstitucional, porque tira o direito do cidadão de ir e vir. O senhor vê dessa forma também? Não, inclusive o Supremo Tribunal Federal já assentou que também cabe aos gestores a aplicação das políticas públicas no combate à pandemia, das políticas de saúde. E uma delas o Supremo já por mais de uma vez reconheceu como constitucional, como válido o toque de recolher. Claro, calcadas em dados técnicos, calcadas obviamente com base nos dados epidemiológicos, enfim, não dá-se para decretar um toque de recolher pela livre vontade do gestor. Não, isso tem que ser fundado em dados, em números e principalmente na ocupação de leitos. Existem requisitos para que isso seja tomado, mas que o toque de recolher já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal como uma das medidas que podem ser adotadas no combate à pandemia, isso está superado. Presidente, para encerrar, esquecendo o presidente da OAB, o advogado, colocando de lado e falando como cidadão, como brasileiro, como cuiabano, que decreto o senhor pesa mais? O decreto municipal ou o decreto estadual? Para seguir, aquele mais endurecido ou com mais flexibilidade? Qual o cidadão Leonardo Campos segue? Como o meu perfil, até por ser advogado, eu primo muito pela razoabilidade. Eu não entro, aí já falando também como presidente da instituição e não só como advogado, eu não flerto com o campo político. A briga política não me pertence. Me pertence a representação da sociedade. Eu disse, e já estendei mais de uma vez, eu acho que agora é o momento de convergir, de centrar uniões, forças e energia no mesmo sentido. Acho que ambos os decretos podem sofrer ajustes para que tenham razoabilidade. Aquilo que foge um pouco da razoabilidade pode ser flexibilizado e aquilo que muitas vezes no decreto do prefeito foi flexibilizado, que não é atividade essencial, pode também sofrer as restrições. O que nós temos que pesar nessa balança agora? Primeiro momento, a saúde da população. E segundo momento, nós não podemos deixar de não analisar de forma conjunta que a economia também precisa sustentar. Nós temos, aliás, vários pais de família e vários estabelecimentos que precisam, respeitadas as medidas de segurança, funcionar para que coloquem alimento na mesa desse trabalhador. Por isso que eu digo, razoabilidade, equilíbrio neste momento é tudo. Ambos os decretos podem sofrer ajustes e chegar num consenso, num denominador comum que tenha como principal ponto a saúde da população e segundo, também levar em consideração a atividade econômica que precisa ser desenvolvida. Leonardo Campos, presidente da OAB do Mato Grosso, obrigado pela participação, pelas informações. Então é isso, enquanto há essa discussão, né, Nayara, entre governo e prefeitura, quem fica no meio é o povo, que fica sem saber o que fazer, o que seguir, causa essa confusão, né, Nayara? Volto com você. Bom, tá me ouvindo ainda, né? Só pra gente esclarecer um ponto que faltou, tá? Se a polícia que faz aí a fiscalização, a polícia faz a fiscalização pelo Estado e a ordem pública pelo município. Se baixar num comércio, por exemplo, o que esse comerciante ele tem que fazer? Ele tem que estar com o decreto nas mãos e falar, olha, eu estou seguindo da prefeitura, ou então com essa determinação do STF, tem essa orientação? Uma pergunta da Nayara aqui, presidente. Se um comércio receber a visita de alguma fiscalização, né? Qual decreto ele tem que mostrar? Ele está seguindo qual decreto? Ele pode usar os dois? Ele pode pender para um lado? Essa é a pergunta da Nayara, presidente. Por isso que, ótima pergunta, Nayara. Aliás, um bom dia para você, obrigado pela oportunidade. Por isso que eu disse que é preciso serenidade e maturidade. Eu já tive a oportunidade de externar também que nesse momento, enquanto há essa dúvida jurídica, mesmo, repito, com todas as vênias e respeito à opinião em sentido contrário, na minha opinião, conforme as decisões do Supremo, tem competência suplementar o município para legislar no âmbito da sua territorialidade. Portanto, nesse município vale o decreto do prefeito, o que não quer dizer que o decreto do governo está descartado, mas o comerciante pode se valer do decreto do prefeito. O que se pede neste momento é, para que aquele que não concorda com o decreto do outro, até que nós tenhamos uma segurança jurídica, ou seja, até que um ou outro decreto seja suspenso ou revogado, que as autoridades não multem o cidadão, não
não multem o empresário, porque esses não podem ficar no meio desse imbróglio. São os maiores prejudicados, esses que não deram causa a essa insegurança não podem, por óbvio, sofrer a sua penalidade. Então, portanto, eu aproveito aqui esse espaço, já externei isso às autoridades. Nesse momento é o momento de trazer segurança. Portanto, até que se tenha uma decisão, quer judicial, a nível local ou do Supremo Tribunal Federal, dando competência ou validade aos decretos, as autoridades devem ter a consciência de que elas não podem e não devem penalizar aquele que não tem nada a ver com essa briga, que é o empresário, o cidadão. Mas, a princípio, o cidadão, o comerciante, principalmente aqui de Cuiabá, deve seguir o decreto municipal, que tem o respaldo do STF. Tem que seguir isso daí, né, presidente? Olha, essa é uma decisão que não cabe a mim dizer o que cada comerciante deve seguir. Ele está diante de duas normas e ele deve optar, fazendo uma avaliação interna de sua empresa, o qual seguir. O que eu disse é que o município tem competência para legislar na sua base de territorialidade de forma suplementar ao Estado. Portanto, agora, essa é uma decisão que cada comerciante vai ter que valer, consultando o seu jurídico, consultando a sua empresa, do que seguir. O que é mais importante que isso? Nesse momento, que as autoridades se convirjam e até que tenham uma solução para essa insegurança que está posta e para se evitar o caos que será instalado a partir das 19 horas, que nós tenhamos maturidade para que, enquanto isso não se resolva, não haja penalidade aos estabelecimentos que seguirem um ou outro decreto. Obrigado, presidente. Na verdade é isso, né, Nayara? A gente tinha que estar discutindo aqui agora o número de vacinas, mais pessoas imunizadas, o fim da pandemia, mas não. A discussão é que decreto seguir, né, Nayara? Certo. João, obrigada pelas suas informações. Por via das dúvidas, né, Lúcio? Anda então com a resolução do STF ali nas mãos e mostra se a fiscalização bater. É só fazer uma observação aí, quando o repórter João Fernandes perguntou para o presidente da OAB, Leonardo Campos, olha, como cidadão, que decreto o senhor vai seguir? Aí o Leonardo Campos começou a resposta assim, olha, eu não flerto com o campo político. Falou e não disse nada. Dali o seguinte, ele fez como os tucanos, né? Ele flertou com o muro, né? Ficou lá em cima. Ficou lá em cima do muro. Porque virou briga, e olha, né? Essa questão aí desses decretos aí, me remete ao seguinte, né? O decreto do governador Mauro Mendes, um decreto estadual, ok? Valendo para os 141 municípios. Impositivo. Não, impositivo, obrigatório, não é recomendatório, né? Aí é o seguinte, aí Cuiabá não segue o decreto, então a gente precisa mudar o mapa do Brasil, não é isso? Não precisa? Porque é o seguinte, Mato Grosso passa a ter 140 municípios. Cuiabá é outro estado, é isso? Não. Pelo que o João... Até porque outra coisa que o presidente da OAB falou, né, para outros. Outra coisa que o presidente falou da decisão que constou aí nessa participação do João Fernandes como presidente da OAB sobre a decisão do STF. Agora é preciso deixar claro o seguinte, decisão do STF num outro momento, não nesse. Aqui é o seguinte, tanto é que o prefeito, para não cumprir o decreto do governador Mauro Mendes, ele vai ter que ir ao Supremo... Não, já foi, né? Já foi ao Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, pode confirmar aquela decisão anterior? Sim, pode confirmar a decisão anterior. Agora, é preciso ir nessa linha que o presidente da OAB, Leonardo Campos, ele sugeriu, né? Olha, é preciso que os governantes se entendam para o bem da população, né? Chega de tanto conflito, de tanta troca de farpas. Já é destaque. Já estou entrando aqui. Só um ponto que eu acho importante, né? Se nós passarmos a raciocinar com relação à interpretação do STF, com relação a essa questão da autonomia da cidade, ou seja, quem decide as coisas da cidade é o prefeito, né? Se nós, nessa esteira, se nós formos analisar um outro ponto que é bastante polêmico aqui na nossa cidade também, que envolve o governador e o prefeito da capital, certamente, no entendimento da STF, teremos VLT e não BRT. E o governador, o seguinte, tudo bem, o prefeito decide na cidade. E o governador não pode decidir pelo Estado? Pois é. Não, essa é a questão. Essa é o grande dilema. Eu já estava no meu destaque, né? Já estava nele, tá? Então é o seguinte, o governador ele tem que ter autonomia para decidir pelo Estado, claro. Não é isso? Agora é o seguinte, agora é bom destacar o seguinte, né?
A gente acabou de ver aqui agora há pouco as imagens lá do centro de triagem. Se a gente tiver essas imagens novamente, é interessante colocar, né? Porque estão mandando deixar tudo aberto, não é isso? E a gente viu lá essa fila, né, nas imagens. Olha aí, lá, centro de triagem da Arena Pantanal. Olha só o tamanho dessa fila. O tamanho são do Folha Max. O tamanho dessa fila. Como a Nayara diz aqui, as imagens são do site Folha Max, né? E aí o governador Mauro Mendes também pontuou novamente aquilo que ele já disse outras vezes. Esse centro de triagem da Arena Pantanal, ele só existe, por quê? Porque as unidades básicas de saúde não estão funcionando, né? Ele dirige essa crítica também a Várzea Grande, mas especialmente a Cuiabá. Tanto é o seguinte, acabamos de mostrar aqui, na UPA, lá do Morado do Ouro, foi lá da Morado do Ouro, não é isso? Norte, né? Então é o seguinte, e aí as reclamações são muitas de que falta medicamento, né? Que falta profissional, né? Então, essa daí é a explicação aí do governo do estado para o centro de triagem lá da Arena Pantanal, que foi uma salvação nessa pandemia, foi uma salvação principalmente para quem não tem recursos para poder pagar esse teste para os laboratórios particulares. Então, registrando aí esse aspecto. E Várzea Grande, o que é que Várzea Grande fez, né? O decreto do governo estadual, ele diz o seguinte, olha, você não pode flexibilizar o decreto, mas se você quiser colocar mais rigor nas medidas, pode. Não tem problema nenhum. E foi o que o prefeito Calil Baracate, numa demonstração de consciência e de responsabilidade, ele está fazendo. Ele vetou as aulas presenciais, ele fechou os parques e está proibindo, inclusive, a venda de bebidas geladas lá em Várzea Grande, não é isso? Em qualquer estabelecimento, exceto por meio de delivery. Se o camarada está em casa, ele quiser pegar lá a cervejinha gelada, ele pode pedir, mas entregue lá na casa dele, não no estabelecimento comercial. E aí, as aulas nas escolas privadas, que haviam sido retomadas pelo sistema híbrido, devem ser realizadas, por enquanto, pelo sistema remoto. E aí, nas fiscalizações, lá no município, o prefeito promete que vai endurecer a fiscalização com apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Vigilância da Saúde, entre outros órgãos. E aí as medidas entraram em vigor nesta terça-feira e tem validade de 14 dias. Então, o decreto lá de Várzea Grande, né, o decreto de Várzea Grande é uma demonstração de consciência e de responsabilidade com a população, né? Agora eu vou falar aqui do decreto de Cuiabá, que na realidade não mudou muita coisa no horário de funcionamento do comércio. Eu falava no início aqui da Notícia de Frente de hoje, eu falei aqui sobre o que está na capa, né, do jornal A Gazeta, né, falando sobre o decreto de Cuiabá. Está aqui o subtítulo do jornal A Gazeta para falar do decreto da Prefeitura de Cuiabá. Abre aspas, olha aqui. Só Jesus na causa, fecha aspas. Então esse é o comentário sobre o decreto aqui de Cuiabá, né? Então, como eu disse que não mudou muita coisa, tentar resumir aqui rapidinho, né, o que é esse decreto da Prefeitura de Cuiabá. Supermercados e congêneres, segunda a domingo, das 6 às 22. Mudou praticamente nada, né? Distribuidora de bebidas, de segunda a domingo, das 10 às 22. Vedado o consumo no local. Mudou pouco. Conveniências em postos de combustível, das 10 às 22 horas. Pode consumir no local, mas é o seguinte, sentado, tá? De pé não, tem que ser sentado. Pode consumir no local? Parece que eu tinha visto na live que não podia. A não ser que tenha mudado, né? A fonte de informação aqui dizendo que pode consumir no local, mas sentado. Academias, das 6 às 22 horas. Shopping centers, das 10 às 21 horas. Mudou nada. Caiu mudou uma hora, pouco, né? Não é isso? Do shopping. Vamos lá. Bares, restaurantes e congêneres, segunda a domingo,
das 11 às 22 horas. Tá bom? É. Não, então é o seguinte, Os em linhas gerais, até que horas? em linhas 22? gerais, 22. e aí é o seguinte, aí... De segunda a domingo? Aí é o seguinte, aí não pode, tudo isso aqui pode funcionar, certo? Certo. Agora é o seguinte, suspensão das atividades coletivas em equipamentos públicos. Tudo bem. Aí é outra suspensão. De todas as atividades realizadas em casas de show, medida positiva. Quer dizer, uma das poucas coisas que tem mais rigor do que o restante do decreto. Aí só complementando, suspensão das atividades em casas de show, casas de show, boates, espetáculos e congêneres. Agora algo que chama atenção, e muito. Pelo decreto aqui da Prefeitura, não mudou muito os horários do funcionamento do comércio, né? Tudo pode funcionar, mas tem uma coisa que não pode funcionar. Tem uma coisa que não pode funcionar. É isso mesmo. Suspensão de atendimentos ambulatoriais e de procedimentos médicos de caráter eletivo, tipo as cirurgias eletivas. Então é o seguinte, tudo pode funcionar, mas o seguinte, vão suspender os atendimentos ambulatoriais. Espera aí, mas por quê? Por que isso? Se tudo pode funcionar, por que isso aqui não pode funcionar? É isso? Olha, como disse agora há pouco o presidente da OAB, o momento é de consciência e de responsabilidade, né? De consciência e de responsabilidade e o decreto da Prefeitura de Cuiabá, não sei se é por causa dessa troca de farpas com o governador Mauro Mendes, que esse decreto, considerando-se a pandemia, o alto risco de contaminação, o número altíssimo de mortes, ele não protege de forma conveniente a população. Olha, tudo bem, tem reclamação do comércio? Tem. Agora é o seguinte, a questão econômica ela é importante, o emprego é importante, as pessoas precisam ter dinheiro para colocar a comida na mesa. Mas e aí? Nós estamos tendo mais de 30 mortes por dia, já são mais de 5.800 óbitos aqui em Mato Grosso. Não tem que ter essas medidas de restrição? Espera aí, daqui a pouco não tem mais nenhuma UTI. Em Cuiabá a taxa de ocupação já é superior a 80%, né? Tanto na rede pública como na rede particular. Então, esse é o que o governo do estado ele cobrou, né? Nessa nota que ele distribuiu ontem, depois do anúncio desse decreto da Prefeitura de Cuiabá, né? Fez uma crítica dura ao prefeito Emanuel Pinheiro, que o caminho não é por aqui, que a decisão do prefeito Emanuel Pinheiro é populista e oportunista. É o que está lá na nota que o governo do estado distribuiu ontem. Eu quero encerrar esse meu comentário de hoje. Eu já mostrei a capa do jornal A Gazeta, onde está lá só Jesus na causa, e eu quero mostrar agora a charge do Djamil, que resume tudo que eu acabei de falar. A charge dele está aqui, ó. A charge dele está aqui, o Wilson Coité vai mostrar para a gente aqui o que é a charge, né? Emanuel não seguirá decreto de Mauro, né? Aí aqui é o seguinte, um brinde ao prefeito, já ganhou, desce uma para ele. O pessoal lá no boteco, no barzinho, na balada. Então, o Djamil resume tudo que nós falamos aqui e também ajuda a resumir a capa do jornal A Gazeta, só Jesus na causa. Abraço para o nosso querido Djamil, Exatamente. Gênio. Gente, vamos para um breve intervalo, agora 7 horas e 12 minutos. Na volta tem mais A Notícia de Frente.